Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, a imprensa esportiva falou aí, teve a repercussão da vitória do Flamengo para cima do Fluminense por 1-0 com um gol do Pedro. E o Galvão Bueno falou aí sobre as novidades do Flamengo e um detalhe muito importante, ó, tem novo reforço chegando no Flamengo, jogador do Atlético de Madrid, jogador Saul, é um novo reforço do Flamengo, de acordo ao jornalista Fabrício Romano. Vamos analisar nesse momento. Dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances e Netos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sininho das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Deixe os créditos ao canal da Band, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as informações do Flamengo. Foi bem num jogo contra o Bayern de Munique, mas o campeão foi o Chelsea, o Flamengo meteu 3. Mas não foi um grande jogo também, não. Não foi um grande jogo também, não. Também não foi um grande jogo. Também eu vi todo o jogo e acho que faltou. Talvez esses times estão voltando agora, esse período que eles tiveram. Esses dois tiveram menos tempo para trabalhar porque estiveram no Mundial. Me parece que eles estão priorizando muito mais a parte física. Recuperar jogador e aí depois se dedicar um pouquinho mais à parte tática. Eu também não gostei desse jogo. Raramente eu não gosto de um Fla-Flu. Esse eu não gostei. Pouca chance de gol, o time chegando pouco. A produção tá me dizendo aqui que tiveram dificuldades em achar os melhores momentos. Então quando você chega num ponto desse, é que o jogo realmente não foi bom. Mas aí tem isso, rapaz. Essa é a magia do futebol. Porque o Felipe Luiz não é um cara super do bem. Tá começando uma grande carreira de técnico, e é um cara correto, super do bem. Talvez ele tenha passado um pouquinho do ponto em 2, 3 palavras na semana passada. Aí ele começou com o Wallace, aí entrou o Juninho, aí entrou o Pedro. O Pedro foi o terceiro atacante que ele colocou para jogar, sei lá quantos minutos. E aí entrou aos 26. Aí acontece isso, ó. Aí o que acontece? Lá veio o atacante, lá veio o centroavante, pulou em cima da bola, meteu a sola da chuteira na bola, fez o gol. E aí, que será que ele... Eu tô curioso de saber o que ele falou. Porque aquilo que falaram dele, tô curioso para saber o que ele falou. Coloca aí para mim o Pedro falando, por favor. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento, mas isso aí não... eu acredito que não precisava me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado de uma maneira interna, o que é feito internamente, acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o acolhimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração. É o que ele disse, que eu não devia ter deixado esse problema entrar no coração. Ele é artilheiro do Novo Maracanã, tem o maior número de gols do Novo Maracanã. É jogador de seleção brasileira que veio de Copa do Mundo, sempre cotado para a seleção brasileira de novo. E se dá bem que esse negócio de fazer gol na hora que precisa, porque também precisa disso, né, Falcão? Precisa se dar bem que fazer gol na hora que precisa. Mas ele deixou claro o seguinte, ele não falou nada pro técnico. Aí. Ele tá falando do dirigente. Ele tá aí na bronca, com o cara que deixou vazar, ou disse de propósito, queria que vazasse, que o Flamengo estava atrás de 15 milhões de euros para vendê-lo. Quem será esse dirigente? Essa é uma missão que eu gostaria muito de dar a você, mano, daquela. Me traga o nome desse cara, por favor. Eu sei que você não vai poder falar agora. Não. O Boato diz que o nome dele parece com Boato. Exatamente. Porque o diretor de futebol também é o Boto. Né? Então, Boto e Boato parece, né? Então o Boato disse que seria o Boto. Eu não sei o que ele está pensando. Ele deve saber, o Pedro. Claro. Claro que sabe. Enfim, é isso. E 99% acreditam que seja esse nome. E que aí agora a direção... Eu achei que ele ia continuar,
né, no Flamengo, porque também não tem mercado, não tem porquê, o Flamengo vender, eu acho que ele vai ser Não, titular. por 15 milhões ele tem mercado, ele tem proposta. Sim, agora assim, é um roteiro... Por 15 milhões tem. Tem, esse jogador, na hora, manda o Flamengo falar, eu vendo por 15 milhões. Então, mas eu quero saber Eu se o dou uma Flamengo... semana ele é vendido. Quero saber se o Flamengo vende por esse preço. Mas o Felipe, Vai explicar pro o Felipe Luiz já falou. 30 lá, É um jogador que a gente não vai buscar. Não, eu lógico, preciso dele. lógico. Eu preciso dele para resolver como resolveu hoje, etc, etc. Perfeito. É um roteiro que só o futebol nos apresenta, né? Acontecer tudo isso e tal, 1-0, gol do Pedro. Boa magia, né? O cara Magia entrou, total. Mas a torcida não o abandonou nunca. No último jogo, quando surgiu a história, que ele não estava nem no banco, o torcedor levou faixas dele de novo. A gente tem muita experiência. Esse negócio de encrenca no vestiário você conhece pra caramba. A gente tem muita experiência. Se chega lá com 15 milhões, o Flamengo não vende. Esse carcata que saiu de fora, de dentro pra fora, é bobagem. Pra que o cara então vai inventar uma história Por dessa? que quer inventar a história? Porque não vende. Vai chegar. O Pedro não é um jogador para vender por 15 milhões. Pois é. Essa é a grande realidade. Então não existe essa coisa aí que saiu alguma coisa que está mal engembrada, alguma coisa que está mal contada. Porque não tem. Chega lá agora, eu pago 15 milhões à vista pelo Flamengo. Flamengo não vende, cara. Eu também acho que então, não é. assim, então o negócio que está aí criando uma confusão para mais de metro que você não sabe, que a informação. O jornalista não tem culpa nenhuma se o jornalista recebeu informação privilegiado. O repórter é para isso buscar a informação. O off é dele. Agora, se o cara falou desnecessário, porque chega lá, Você parece que tá meio na bronca com o jornalista hoje também. Já falou umas 5 vezes aí. Você tá na bronca com o jornalista? Eu com o Mauro. Sempre São histórias antigas. Isso é antigo, né, Mauro? Paulo Roberto Falcão. E acha que ele já começa o próximo jogo titular. Você é o rei de Roma. Como é que foi sua passagem em Roma agora? Foi bem. Aí te volta, né, Eu Felipe? sempre cuido para que a vaidade não seja maior que a inteligência. Volta, Estou Felipe. sempre atento a isso. Aí eu perguntei há muito tempo, somos amigos há muitos anos, e eu falei, mas vem cá, por que você, tá bom, voltou para São Paulo, time grande, mas por que você não ficou lá para depois fazer uma sequência? Um instante, Mário Jorge, por favor. Estamos no meio do assunto aqui. Então, para você... Aí você me disse assim, com aquele presidente eu não ficava lá mais nem um dia. Com aquele cara não assinava papel nenhum por valor nenhum. Tem um momento que o jogador bate de frente com o diretor. No seu caso foi com o presidente, era senador o cara. Só que engraçado isso. Alguns anos depois eu estava treinando a seleção brasileira, em 90. Eu ia encontrar com ele em Cortina d'Ampezzo. Ele estava lá para fazer um contrato para treinar Roma por 2 anos. Naquela semana ele morreu. Como é que é o nome dele? Dino Viola. Mas há um momento em que o jogador se desentende com Claro. Não tem. Ele que era dono daqueles hotéis lá? Não, aquele é outro. Não tive desentendimento, mas tive com o Coutinho, em 78, eu não fui. Aí já é com o técnico. Sim. Mas você tem essa... Vamos só um minutinho em relação ao Pedro e ao Felipe Luiz. No jogo, quando acaba, eu vejo o Felipe dar um abraço no Pedro. Eu achei aquilo fantástico. Porque tem coisas que ficam para o vestiário. E eles se abraçaram educadamente, os dois. Não foi nada de beijo. E eu achei isso muito legal. O Flamengo conseguiu uma boa vitória. Esquece o que passou. Quem tem que definir o diretor, quando ele falou, lá dentro é o presidente. Então, se foi bom, se responsabilizem. Agora o Flamengo tem que ter paz daqui para frente. Ganhou bem, não fez um grande jogo, mas ganhou. Como o Palmeiras sentiu também a pressão do Atlético, mas ganhou. Time grande que quer ser campeão, às vezes jogando mal, tem que vencer. E eles ganharam os dois. Você vai ver lá quem estão nas 3 primeiras colocações. Os dois. O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. Entendeu? Então eu acho aquele abraço dos dois que eu vi no meio campo ontem, eu gostei. Eu acho que mostra que ali vai ter uma conversa, uma paz. E a revolta do Pedro não é com o treinador. Independente do que o Felipe falou um pouquinho mais que você falou, é com o dirigente. E aí o Flamengo tem que resolver. E o Fluminense? Vamos falar do Fluminense daqui a pouquinho. Peraí, na volta, deixa eu falar uma coisa aqui. E na Bet Nacional... O Juninho é quem foge um pouco disso. Apesar da idade, a gente explica por quê. Não precisa explicar muito por que o Juninho foge, porque de todos esses nomes, o Juninho era um ilustre desconhecido de boa parte da torcida, da maior parte da torcida. Atacante, 28 anos. O Carrascal e o Saul Niguez, os dois estão com asterisco porque ainda não foram anunciados. Não tem ainda aquele informativo do clube, né? Está contratado e tal, etc. Mas o Carrascal tem 27 anos e o Saul Niguez, 30 anos.
O Juninho foi uma aposta. O Juninho que inclusive deu assistência, bela assistência pro gol do Pedro ontem. Jogando ontem como a gente imaginou muitas vezes. Saindo para movimentar e não achando que vai colocar a bola na área pro Juninho. Ele sai para servir o Pedro fazendo um movimento que muitas vezes a gente viu do Gabigol. Exatamente. Atrás da linha das costas. Exatamente. E aí você tem o Juninho que... Tudo bem, falei da assistência aqui, mas até agora não deu muito certo, não caiu nas graças do torcedor, não é um jogador titular da equipe, tudo. O Pedro deu brecha ali, não foi o Juninho que entrou, o Felipe pensou em um outro jeito, encaixou o Bruno Henrique, enfim. Ok. Tinha uma ideia de que o Flamengo, quando o Boto chegou, ia tentar esse tipo de jogador via scout, entendeu? No mercado e tudo, aí veja... Só que o tipo de contratação, ela muda um pouco no sentido do jogador mais experiente, do jogador mais tarimbado. Você veja os nomes lá. Né? Mais velhos, porém mais experientes, mais tarimbados. E sem um custo na hora da contratação. Tipo, você tem que pagar multa, você tem que pagar um valor muito alto e tal, etc. O custo é só com o salário. A experiência com o Juninho e a do Mike Johnston recentemente são referências para realmente mudar um pouco o rumo desse tipo de contratação do Flamengo? Mexeram com a ideia lá? Vocês acham? Eu acho que a gente poderia estar falando que é um movimento natural de primeira janela, pouco dinheiro, reorganizar a casa, discurso esse da diretoria. Do Juninho, né? Então vamos no Juninho e apostas. Segunda janela, mediano, janela principal de Europa, um pouco mais dinheiro. Vamos aportar dinheiro por nome de mais peso, como o Saúl podendo oferecer agora, né? Tem mais dinheiro. Só que aí isso aí seria lógica. Só que aí eu pego o jogador, o Mike. Tá quase vendido. Só que aí eu pego o Mike que deu problema, não era esse perfil então. Então não é exatamente uma sequência lógica. Então é só um mapeamento de mercado. O Saúl tem muito de uma relação com o Felipe Luiz. Então não é só um trabalho de scout, de diretoria. Então eu ainda não consigo te dizer qual é a cara do Flamengo nesse mercado. E muitas vezes me parece não ter cara. Eu acho que a cara contraria o que você falou na entrevista inicial. O Flamengo tem buscado jogadores experientes, de personalidade, com história. O Carrascal não se enquadra muito nisso. Sim. Então, é por isso que eu te falo que eu não consigo dizer que tem essa cara só. O Carrascal, inclusive, espero que ele chegue com um nível de jogo intenso que ele não mostrou antes. Para ser um jogador técnico, um meia, que pode jogar pelos lados, pode jogar por dentro. Joga mais por dentro, né? Então, eu também espera mais dele ou do Saúl? Coletivamente do Saúl, tecnicamente do Carrascal. Eu só acho que o Carrascal pode ter problema porque talvez ele brigue com a Arrascaeta pela posição. Então, mas eu não sei se vai jogar. Mas a gente falando há muito tempo que falta alguém para repor a Arrascaeta, que já não faz, já não emenda grande sequência. É uma necessidade. Tem alguém ali para brigar por essa posição ali, para incomodar o Arrascaeta. Eu acho que ele vem por isso, porque o Flamengo já tem muitos jogadores pelo lado, apesar do Carrascal poder ser um jogador pelo lado diferente do que do Saúl, diferente dos atacantes de velocidade, porque ele é mais um construtor, um meio, um cara do passe, apesar de ter um pouco de drible, não é o cara que vai para cima, não é o Luiz Araújo. É outra característica. E aí o Felipe vai agregando características. Só acho que os principais jogadores que vieram não são jogadores jovens que vão decidir para o Flamengo. São jogadores muito experientes que vieram, inclusive jogadores muito bons, que foram, principalmente o Jorginho, contratados como oportunidades de mercado. E essa política de buscar jovens e valorizá-los, o Flamengo ainda não começou. Se vai começar, não sei. Mas por enquanto não dá para dizer que começou. E parece... Bom, o Juninho não era um jovem, né? Necessariamente também, né? O Juninho era uma questão ali de mercado e de mapeamento. Você consegue identificar qual a identidade do Flamengo, né? Já tem contratação? Não. E vender os jogadores mais jovens por uma fortuna. Sim, sim. Como fazia já antes. E entrou, como você falou, entrou o dinheiro do Gerson, vai entrar o dinheiro do Gerson, né? Nossa, e agora provavelmente vai fechar essa venda do Wesley para Roma aí, que e é um tem o dinheiro da participação do Mundial, né? E acaba de renovar o Alacian jogando a multa lá em cima. Exatamente. E um faturamento bilionário por ano. Exatamente. Então, tem dinheiro. Eu não consigo identificar ainda uma linha, né? Sim. Uma linha de lógica, né, nas contratações. O que eu vejo uma diferença é que o Flamengo está buscando jogadores na Europa. Por muito tempo o mercado brasileiro buscava na América do Sul. Então era Argentina, Uruguai, Paraguai. Hoje o Flamengo está olhando para a Europa. Então ele já tinha contratado jogadores da Europa na gestão anterior, né? Andrés Pereira veio de lá. Embora sendo jogadores sul-americanos, né? Olha para a Europa, mas para jogadores sul-americanos. Mas já tinha trazido o próprio Alexandre, que veio na gestão anterior. O Felipe Luiz é um cara que no momento que ele chega também... Aquela janela de 19 ali tem muito disso, de Rafinha. Rafinha. Mas agora ele está mais focado nisso e começa a trazer, por exemplo, um jogador como o Saúl, um espanhol, cuja carreira toda foi no futebol europeu. E é um nome que não estaria
sabe, na ordem do dia do futebol brasileiro, não fosse o Flamengo começar a olhar mais para fora. Eu acho interessante que você olhe, porque você pode trazer boas oportunidades de mercado para incorporar o seu time. Acho que o Saúl agrega, não chega para ser um protagonista, mas agrega. Se a gente voltar muito no tempo, houve um movimento do Vitória para ir buscar o Petkovic. E o Petkovic construiu uma linda história aqui. Era uma outra característica do jogador, mas você pode buscar jogador na Europa, sabendo olhar, sabendo entender o momento de carreira de cada um, jogadores que agreguem aqui. Eu quero esperar para ver quantos outros virão e com que cara. Ainda tenho muita dúvida, porque o que se fala muito dos bastidores também é que o trabalho do Boto está cada vez mais sob a gestão do BAP também. Ó, esse aqui o BAP não quer, vender ali o BAP não quer. Não sei. Então, a noção que nós tínhamos de que se contrataria um dirigente profissional que teria autonomia para dirigir o departamento de futebol do Flamengo, ao que parece ele está sendo meio que podado pelo poder que é o poder político do clube, no caso o BAP, não é exatamente o profissional. Como é que isso vai ser? Talvez isso gere uma dificuldade da gente entender a lógica das contratações, porque iria buscar o Mike Johnston e, peraí, não, esse aqui eu não quero. Ele ia vender o Vitor Hugo, não, peraí, não vai vender. Ou emprestar, ou ceder, né, que seria praticamente de graça. Então, ao final da janela, talvez a gente tenha uma noção melhor, só que eu acho que ainda vai precisar um tempo para entender qual é a filosofia exata do Flamengo. Eu penso? Eu também não consigo te desenhar, senão parece que a gente não está entendendo o que o Flamengo quer no mercado. Mas eu não consigo te desenhar se a contratação de hoje ela segue uma linha de planejamento em maio, junho, observei e ataquei. Se ela segue uma linha do estou pressionado, o Saúl está ficando sem contrato, vou dar esse tiro pela relação que ele tem com o Felipe Luiz e eu dou uma resposta pública. Se ela segue uma linha, não, eu estou fechando o Saúl aqui sem custo de compra de direitos, mas eu estou para dar mais um tiro ali, sabe, de qualificar, de ser alguém para chegar para ser titular. Eu ainda não consigo, porque o Flamengo vive um momento, apesar do bom resultado de ontem, a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, teve um bom Mundial, sim, de campeonato. Sim, claro. O Flamengo vive um momento muito turbulento de questionamento à figura que vinha representando o tal profissionalismo no futebol, que é o Boto. Era o Boto para trabalhar sem gerência do presidente, ele tem carta branca. Ele vem sendo muito questionado, ele está no alvo de polêmicas, como mensagem vazada, questionamento se trabalha para dentro ou para fora, a janela abriu, não tinha ninguém para apresentar já no primeiro dia, o Cascal veio ou não veio, cadê o tal nome que está buscando, agora tem dinheiro, como é que está se movendo? Não, até a parceria com o Felipe Luiz é contestada. Ele está experimentando uma pressão, que ele não tinha experimentado ainda antes. Ele muda o perfil de contratação para responder essa pressão ou ele mantém a convicção do que ele acredita de futebol e vinha planejando nos últimos meses? Acho que isso ainda não está sendo possível de afirmar. Também turvo. No primeiro momento ele está mudando o perfil. Eu falei que está voltando do Mundial tentando se achar ainda. Então, tentando entender qual é a realidade. Eu acho que até o momento essa mudança de perfil é ótima. Porque sabe que nós estamos na era das retóricas, aí se constrói uma coisa que parece uma verdade. Não, agora contratando jogadores jovens, promissores, etc. Muda daqui a pouco. E parece que isso vira uma necessidade. Eu acho que o Flamengo tem contratado bem. Se eu fizer uma comparação, e eu sei que estamos na era das comparações, o Palmeiras investe em jogadores jovens e caros. Sim. Por enquanto, as contratações do Flamengo são melhores que as do Palmeiras. Eu acho que a meta do Flamengo é montar um time extremamente forte, continuar sendo o protagonista do mercado, tendo dinheiro para investir mais do que os outros clubes. As contratações condizem com essa. E tanto faz se eles são jovens ou se não são jovens. A não ser que o Flamengo queira aumentar ainda mais o seu faturamento, trazendo jogadores jovens e vendendo eles depois. Se os jogadores conseguem dar conta da temporada insana do futebol brasileiro carregada de jogos, conseguem jogar com a intensidade que o técnico quer, tanto faz se eles são jovens ou não são jovens. Então, eu não acho que o Flamengo tem essa necessidade dita pelo Boto no começo, de mudar o perfil, de diminuir o valor das contratações com jogadores jovens que vão chegar no nível um dia de um Jorginho, de um Gerson. Isso vira uma espécie de cobrança que, com todo respeito, olhando o elenco do Flamengo, eu vou ser gentil, é desprovida de inteligência. Porque você olha o elenco do Flamengo e você fala, nossa, perto dos outros, o Flamengo continua sendo um protagonista de mercado, o clube talvez tenha mais dinheiro para investir em jogadores. Então, por que esses jogadores precisam ser jovens se ele consegue fazer isso com jogadores mais experientes? Sim. Eu não tenho essa resposta porque acho que ela não existe. Então, ok. Tanto faz se eles são jovens ou se não são, desde que eles deem conta e o Flamengo continue sendo
um avião no O mercado. Flamengo não está mais forte com essas contratações? Eu acho que tá. Se elas conseguirem render aquilo que a gente espera. Perder o Gerson, deve perder o Com Wesley, informação. levando em consideração. Ele perdeu o Gerson porque não tinha jeito de segurar por causa da Perfeito. renovação contratual abaixo. Perfeito. A Feita por ideia ele, não era... feita por ele. Feita A por ideia ele. não Foi que era perder o aconteceu, Gerson. o problema é perder o Gerson. Sim. Obra do departamento de futebol. É bom deixar claro, porque se tentou imputar uma narrativa de mercenário ao jogador, Não, quem decide claro que a não. multa é o departamento de futebol. Então, a obra dele. Você perdeu o Gerson, certo? Você muito provavelmente está em vias de perder o Wesley. Se não perdeu ainda o Felipe Luiz, foi muito claro que a cabeça dele não está 100% no grupo. E tá tudo bem, um jogador jovem podendo mudar sua vida, sabe? Você tá com gente lesionada. Você tem um De La Cruz. Vai precisar contratar Você pra tem um De lateral. La Cruz que Sim. você não sabe quando E você não é vai fácil poder achar. contar com o De La Cruz. Vai se recuperar, treinou, não pode. Volta, tira, saca. Então assim, você tá perdendo gente. Você tá desidratando. Quem tá chegando? O Jorginho chegou. O Saul chegou. Interrogação pra mim ainda. Tem Sim, muita concordo. qualidade. Pode ser esse cara aberto da linha de 4-2-3-1, da linha de 3 pra cá. Pode ser um cara de sustentação de base meio de campo. Pode ser um monte de coisa muito versátil, mas ainda é interrogação. Pode chegar o Carrascal. Não vai chegar. Tô com o Birner. Muita qualidade. Vai entregar como? Já vai entregar? Vai precisar de sequência? Se é apenas uma opção Arrascaeta, talvez vai faltar sequência. São coisas que a gente ainda não consegue virar num patamar de Jorginho e falar, vai entrar e jogar. Jorginho chegou, treinou 3 dias titular na estreia do Mundial, acabou com o jogo. Ponto. Esse cara ainda não chegou. Então, são dúvidas que eu tenho que eu não consigo falar. O Flamengo tá ficando mais forte. Não sei. Não, sei se o saídas Flamengo tá ficando mais forte. de Gerson e Wesley são muito, muito significativas para o Flamengo. Muito significativas. Jorginho encaixou, maravilha, reforçou muito o time, ótimo. Mas na balança agora, eu não consigo dizer que o Saul e o Carrascal, a se confirmar, que eles darão o peso, porque não são substitutos diretos para esses jogadores que saem, mas que eles representarão o peso técnico que os que estão saindo representam hoje no time do Flamengo. Eram jogadores muito importantes. O Flamengo desse ano é mais forte que o do ano passado, na prática. Seja quais forem os jogadores. Sim, o Flamengo do ano passado, mas ainda só jogadores, né? Tudo bem. É o trabalho do Tite, a maior parte do ano foi o Tite, né? Sim. Até ser eliminado da Libertadores Sim. ali. A reta final que foi com o Felipe Luiz. Aquele Flamengo campeão da Copa do Brasil já tinha perdido o Gabigol. E o Flamengo o Gabigol e tal, institucionalmente mas o parece Gabigol mais foi o forte. artilheiro da reta final da Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, né? O Flamengo que vê hoje o De La Cruz numa queda física e técnica que não se esperava. O De La Cruz sempre foi um jogador que oscila muito, com grandes momentos e grandes quedas do River Plate. Só que jogar no futebol argentino hoje, onde você atua menos vezes num time que é tecnicamente superior aos outros, é muito mais fácil do que jogar aqui. Aqui é muito mais difícil. A gente vê na Libertadores os confrontos. O futebol argentino não é um futebol exatamente fácil, mas com um calendário um pouco mais brando do que o Bem nosso. mais brando. Nação, então vamos ficar de olho, porque a qualquer momento o Saul Niguez pode ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Carrascal também tá bem próximo. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer, hein? Mas tá aí os reforços da era Boto, Danilo, Jorginho, Juninho. Vamos ver esse Carrascal e o Saul Niguez chegando aí. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer, hein? E aí, será que é um bom reforço pro Flamengo? Deixa na opinião aí o seu comentário, ou melhor, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.